Você sabia que o livro mais vendido de todos os tempos é a Bíblia? Por que é o best-seller? E por que o livro foi traduzido para tantos idiomas? É realmente o único livro impresso em tantos idiomas. Vamos assistir a isso. O livro mais vendido de todos os tempos, segundo o livro Guinness de Recordes Mundiais, é também o livro mais lido. Mas você sabia que houve um tempo em que as cópias da Bíblia foram proibidas e ordenadas a serem queimadas? Em 100 anos antes de Cristo, o rei Antíoco IV ordenou a queima de todas as cópias da Bíblia e ordenou a morte daqueles que possuíssem. O mesmo foi feito pelo imperador romano em 301 a 304 d.C. A palavra Bíblia vem da palavra grega que significa livros. Os cristãos a consideram um livro completo e serve como guia de vida. As partes mais antigas da Bíblia foram escritas em peles de animais e em papiro, que é um tipo de planta. Quando a impressão foi inventada na Europa, Johannes Gutenberg conseguiu imprimir muitas cópias da Bíblia em 1450. Muitas cópias da Bíblia foram distribuídas gratuitamente no século XIX, quando a primeira sociedade bíblica foi fundada. Até o momento, cerca de 5 a 7 bilhões de cópias da Bíblia foram vendidas. Ele continua sendo o livro mais vendido, porque muitos os usam como base de sua fé e porque já foi traduzido para 250 idiomas do mundo a partir dos idiomas originais: hebraico, aramaico e grego. Apesar de ser o livro mais vendido de todos os tempos, ainda há quem duvide da veracidade do que está escrito na Bíblia. Foi o homem quem fez a Bíblia. Outros dizem, a Bíblia foi feita apenas por homens. Quem mais conseguiria? Quem mais iria escrevê-la? Se você fizer uma galinha escrever, você não entenderá. Outros dizem sobre a caligrafia dos médicos. Quando os médicos escrevem, é como se as galinhas estivessem rabiscando. Isso significa que se as galinhas escreverem, você não entenderá. Se você fizer os anjos escreverem, muito menos você entenderá. A linguagem dos anjos é diferente, visto que é o homem que irá ler. Foi ao homem que Deus ordenou que o escrevesse. Foi Deus quem ordenou, assim como aconteceu com o profeta Daniel. Vamos ler Daniel 12:4. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Deus disse a Daniel, assim ele escreveu. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Você viu isso? O que Daniel sabia sobre isso? Que no fim dos tempos, muitos correrão de uma parte para outra. Foi há cerca de 3.000 anos atrás quando ele escreveu isso. Se você pudesse voltar no tempo há 3.000 anos atrás, não encontraria nenhum conhecimento científico avançado. Quando eu era jovem, passava o meu tempo livre ouvindo apenas rádio. Mais tarde veio a televisão. Logo chegou a televisão colorida. E então, um tempo depois, já havia computadores. Agora temos muitos telefones celulares. Antigamente, para você ligar o telefone, era preciso esperar na fila para fazer uma ligação interurbana. As operadoras de telefonia conectavam muitos fios. Eu esperava por muito tempo. Às vezes chegava a esperar até 4 horas e você ainda não conseguia fazer uma ligação de longa distância de Bicol para Manila. Mas agora, mesmo se você estivesse nas montanhas, você pode fazer uma ligação. O que a Bíblia diz é verdade. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Quem disse isso? É Deus quem conhece o futuro. Isso foi dito ao profeta Daniel há cerca de 3.000 anos atrás. Naquela época, poucos corriam de um lado para o outro, como veículos terrestres, embarcações marítimas e aeronaves. Esses ainda não existiam, mas Deus disse que o conhecimento ou a ciência florescerão. Isso é verdade ou não? É verdade. Aqui estão as provas
que podemos garantir que essa é a palavra de Deus que está escrita na Bíblia, porque só Ele sabe o que acontecerá no futuro. Há 3.000 anos atrás, nenhum homem sabia disso. Ninguém sabia que existiria computadores, robôs, satélites e foguetes. Nenhum homem sabia disso há 3.000 anos atrás. Mas Deus já sabia. Por isso que foi ordenado que fosse escrito na Bíblia, predizendo antes que isso iria acontecer, para que pudéssemos acreditar que essas são as palavras de Deus. Vamos ler Isaías 42:9. Eis que as primeiras coisas já se realizaram, e novas coisas eu vos anuncio. Antes que venha a luz, vô-las faço ouvir. Deus falou já de antemão. Antes que as coisas apareçam, Ele já as declara. Antes das coisas acontecerem, Ele já as declara. Qual é a razão disso? Ouça em João 13:19. Desde já vos digo, antes que suceda, para que, quando suceder, creais que eu sou. Deus prediz antes que aconteça. Ele já diz para que, quando acontecer, acreditemos. Então, eu acredito, irmãos e irmãs, que o que está escrito na Bíblia é verdade. Deus ordenou que fosse escrito. Os escritores foram os profetas, apóstolos e evangelistas. É verdade, porque a história escrita na Bíblia tem provas na nossa história conhecida. Provas escritas em pedras, relíquias, registros fósseis que provam que a Bíblia é verdadeira.